dentro da mente de um psicopata, o que eles realmente sentem. Silêncio. É assim que tudo começa. Um silêncio diferente daquele que você conhece. Não é o silêncio acolhedor após um dia agitado, nem o silêncio desconfortável entre estranhos. É um vazio peculiar, onde as emoções deveriam existir, mas não estão presentes. Imagine crescer em um mundo onde todos ao seu redor parecem compartilhar uma linguagem secreta de sentimentos a qual você não tem acesso. Você observa como as pessoas reagem aos sorrisos, às lágrimas, ao toque. Você estuda essas reações meticulosamente, não porque as sente, mas porque precisa aprender a imitá-las para sobreviver neste estranho mundo emocional. Desde muito cedo, você percebe que é diferente. Enquanto outras crianças desenvolvem empatia natural, você se sente como um cientista estudando uma espécie alienígena. Você aprende que quando alguém cai e se machuca, é esperado que você demonstre preocupação. Quando alguém conta algo engraçado, você deve rir, não porque você sente, mas porque aprendeu que essa é a resposta correta. A amígdala, essa pequena estrutura em forma de amêndoa no cérebro, responsável por processar emoções como medo e prazer, funciona de maneira diferente em você. Enquanto o cérebro típico reage instantaneamente a expressões de sofrimento, o seu permanece indiferente. Imagens que fariam outros desviarem o olhar, um acidente grave, violência explícita, para você são apenas informações visuais, desprovidas de impacto emocional. Com o tempo, você refina suas habilidades de observação, torna-se um especialista em linguagem corporal, em microexpressões, em tonalidades de voz. É fascinante como as pessoas são transparentes, como revelam tanto sem perceber. A vulnerabilidade dos outros é um texto aberto que você lê com clareza cristalina. À medida que cresce, descobre que não é apenas a ausência de empatia que o define, é a liberdade que vem com ela, enquanto outros são limitados por culpa, remorso, medo da rejeição social. Você navega pelo mundo sem essas âncoras emocionais. A realidade se apresenta como um tabuleiro de xadrez onde apenas você conhece todas as regras, enquanto os outros jogadores estão constrangidos por considerações morais que para você são incompreensíveis. Isto não significa que não sinta nada. Você sente tédio, um tédio profundo e persistente que se instala nos momentos de inatividade. É uma fome constante por estimulação, por novidade, por excitação. O que outros experimentam em doses moderadas, você precisa em quantidades exponencialmente maiores. A adrenalina do risco, a sensação de poder, o frisson da manipulação bem-sucedida, estes são seus substitutos para as conexões emocionais convencionais. Você aprende cedo que sua diferença pode ser uma vantagem. Enquanto outros são paralisados por ansiedade social, você avança com confiança inabalável. Onde outros hesitam por considerações éticas, você vê apenas oportunidades. O charme se torna sua arma preferida, um sorriso calibrado precisamente, uma história comovente inventada nos mínimos detalhes, uma persona cuidadosamente construída para cada audiência. Relacionamentos para você são transacionais. As pessoas têm utilidade, status, recursos, satisfação momentânea de desejos, e quando essa utilidade se esgota, o interesse desaparece. É desconcertante observar como os outros se apegam, como investem emocionalmente em conexões que para você são apenas temporárias e funcionais. O conceito de amor romântico é particularmente fascinante. Você observa como esse sentimento transforma pessoas racionais em seres irracionais, dispostos a sacrifícios incompreensíveis.
Você aprende a imitar as palavras, os gestos, a intensidade que as pessoas associam ao amor. Torna-se um especialista em criar a ilusão de conexão profunda, sabendo exatamente quais botões pressionar para simular intimidade. A violência não é uma necessidade para todos como você. É um equívoco comum pensar que psicopatia e violência andam sempre juntas. Para muitos, a manipulação psicológica é muito mais satisfatória e muito menos arriscada do que a agressão física. Ver alguém entregar voluntariamente aquilo que você deseja, acreditando que foi sua própria escolha, é um tipo de poder muito mais sofisticado do que a força bruta. Para aqueles que se inclinam à violência, não é o sofrimento alheio que proporciona satisfação. É o poder absoluto, o controle total sobre outro ser humano. É a única vez em que o mundo parece completamente ordenado, previsível, subordinado à sua vontade. Nesses momentos, o tédio crônico finalmente cede, substituído por uma clareza e intensidade raras. A sociedade gosta de rotular pessoas como você como monstros, mas você se vê mais como um predador natural num ecossistema. Os leões não sentem culpa ao caçar gazelas. É simplesmente sua natureza, seu lugar na cadeia alimentar. Da mesma forma, você não vê suas ações através de lentes morais convencionais. É apenas o que você é. Isto não significa que você seja incapaz de seguir regras. Muitos como você são extremamente bem-sucedidos, precisamente porque aprenderam a navegar dentro dos limites sociais quando isto serve aos seus interesses. O executivo implacável, o político carismático, o cirurgião de mãos firmes, em muitas profissões, seu desapego emocional é uma vantagem competitiva. Você se adapta, aprende a calcular riscos com precisão. A autopreservação é seu instinto mais forte, e você entende que certos comportamentos trazem consequências indesejáveis. Não é moralidade que o guia, mas uma análise pragmática de custo-benefício. O verdadeiro desafio não é a falta de emoções, mas o tédio existencial. Quando a vida é desprovida de significado emocional profundo, quando conexões humanas genuínas são impossíveis, resta um vazio que nenhuma conquista material pode preencher completamente. É uma fome insaciável por algo que você não consegue nomear, pois nunca experimentou. Talvez o aspecto mais peculiar da sua experiência seja a consciência de sua própria diferença. Você sabe que não é como os outros, que há algo fundamental que os outros experimentam e você não. É como ser daltônico num mundo que constantemente celebra cores que você jamais verá. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e controle de impulsos, também apresenta diferenças significativas em seu cérebro. Você processa riscos e recompensas de maneira distinta. O futuro distante tem pouco peso em suas decisões. O que importa é a gratificação imediata, a solução do tédio momentâneo, o prazer do agora. O conceito de identidade também é fluido para você. Você não tem um eu consistente como os outros parecem ter. Em vez disso, possui um repertório de personas, cada uma cuidadosamente calibrada para diferentes contextos sociais. Você é um camaleão social, mudando não apenas comportamentos superficiais, mas personalidades inteiras, conforme necessário. A mentira não é algo que você faz ocasionalmente. É seu estado natural de comunicação. Não há diferença qualitativa entre verdade e mentira. Há apenas afirmações mais ou menos úteis para atingir seus objetivos. Você mente com a mesma facilidade com que respira, sem o aumento de frequência cardíaca ou outros sinais fisiológicos de estresse que delatam mentirosos comuns. Para você, a sociedade é um elaborado jogo de teatro, onde todos interpretam papéis, seguem scripts invisíveis e acreditam em conceitos abstratos como bem comum ou responsabilidade moral. A diferença é que você enxerga o jogo pelo que ele é.
enquanto os outros permanecem imersos na ilusão. Quando confrontado com as consequências de suas ações, você sente frustração, talvez irritação por ser pego, mas nunca culpa genuína. O sofrimento causado a outros não ressoa em você. É como assistir a um filme em um idioma que você não compreende. Você vê os acontecimentos, mas eles não têm significado emocional. Alguns, como você, encontram nichos sociais onde suas características são vantajosas. Em tempos de guerra, por exemplo, a capacidade de matar sem hesitação pode ser celebrada como heroísmo. No mundo corporativo de alta competitividade, sua determinação implacável pode ser recompensada com promoções e bonificações. Você aprende a direcionar seus impulsos para canais socialmente aceitáveis quando isto convém. Mas sempre permanece a sensação de ser um estrangeiro, observando os humanos de fora. Você estuda suas reações emocionais como um antropólogo estudaria uma tribo exótica. É fascinante como são previsíveis, como seguem padrões emocionais que para você são incompreensíveis em termos de experiência, mas perfeitamente mapeáveis como comportamentos. Estudos de ressonância magnética mostram que, ao observar imagens de sofrimento humano, seu cérebro não ativa as mesmas regiões que o cérebro típico. Onde outros sentem angústia, você sente nada, ou talvez curiosidade. É como se todos assistissem a um filme dramático que os emociona profundamente, enquanto você analisa apenas os aspectos técnicos da cinematografia. A verdade é que você não escolheu ser assim. As evidências científicas apontam para uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Seu cérebro simplesmente se desenvolveu de maneira diferente. Não é uma questão de escolha moral, mas de neurobiologia. Você não optou por nascer sem a capacidade de empatia, assim como uma pessoa cega não escolheu não enxergar cores. À medida que a ciência avança, surgem tentativas de tratar pessoas como você, terapias comportamentais que não buscam criar empatia, provavelmente impossível, mas ensinar comportamentos pró-sociais baseados no interesse próprio esclarecido. A lógica é simples. Se você não pode sentir que machucar outros é errado, pelo menos pode aprender que isso geralmente não compensa a longo prazo. Para você, no entanto, estas intervenções parecem ingênuas. Você já dominou a arte de parecer normal quando necessário. O que os terapeutas oferecem é apenas uma versão menos sofisticada do que você descobriu por conta própria anos atrás. O que eles não compreendem é o vazio, o tédio existencial que o acompanha em cada momento. A sensação de estar sempre à parte, observando um espetáculo emocional cujo significado você intui intelectualmente, mas nunca experimenta visceralmente. Nas interações sociais cotidianas, você se tornou um especialista em leitura fria, a técnica de fazer observações aparentemente perspicazes sobre alguém baseadas em pistas sutis de comportamento e aparência. As pessoas ficam impressionadas com sua capacidade de enxergar através delas, sem perceber que você está apenas aplicando análise racional onde outros seriam distraídos por empatia.